Olá pessoal, estou aqui com mais um vídeo e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que fala sobre ser um verdadeiro adorador. E a gente às vezes acha que adorar a Deus é abrir os nossos lábios e cantar louvores e participar de reuniões e cumprir toda essa tabela religiosa. Isso nos torna adoradores. Mas adorar a Deus vai muito além do que falar, do que participar de cultos dados a Deus. Adorar a Deus é aquilo que a gente faz com as nossas vidas, é as ações que a gente tem que demonstram que somos verdadeiros adoradores. E eu confesso para vocês que eu tenho tido uma luta diária em relação às minhas atitudes para ser uma verdadeira adoradora. E às vezes eu estou ali no trilho, estou ali achando que estou correta e surge uma situação, surge um momento e eu começo a desencarrilhar, começo a ter atitudes que não são de uma verdadeira adoradora. E a gente sabe que Deus criou a mim, que Deus criou a você, para que pudéssemos adorá-lo, para que pudéssemos reconhecê-lo, adorá-lo em espírito e em verdade. A gente não nasce um adorador. A gente se torna um adorador a partir do momento em que nós tomamos consciência de quem é Deus, qual é o papel de Deus na nossa vida, qual é o papel de Deus e quem é Deus. E quando a gente entende isso, quando a gente conhece quem é Deus, passa a conhecê-lo, a gente se torna um adorador com as nossas ações em que nós tomamos para adorá-lo, para servi-lo. E eu quero ler um texto com vocês que está em Isaías 29, versículo 13, que diz o seguinte: o Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. E ai de nós vivermos regras ensinadas por homens, mas que estão passando longe de ser a verdadeira adoração de que Deus é digno. E aí eu estava analisando por meios que eu já passei, e eu não quero ser aqui de momento algum alguém que vem aqui para julgar os outros ou para apontar defeito dos outros. Nos meus vídeos eu procuro falar experiências minhas. Então eu quero falar por meios que eu já passei, por meios nos quais eu me identificava e eu vi assim grupos de como adoram a Deus. O primeiro deles é que talvez a gente nasce em um meio em que os nossos pais servem a Deus. E a gente, por um costume, a gente dá continuidade naquilo. E a gente frequenta as reuniões da igreja, e a gente aprende a cantar, e a gente louva, e a gente faz ali um ritual, mas por um costume, por um hábito. E a gente vai levando a vida assim. E eu nasci em um lar onde meus pais sempre professaram a fé em Jesus, sempre me levaram para a igreja com eles, e eu cresci assim. Mas a gente sabe que Deus, ele não tem netos. Deus, ele tem filhos. Então
não é na carona dos meus pais que eu vou ter a vida eterna, que eu vou alcançar a vida eterna. É por eu, com os meus próprios pés, caminhar em direção ao Senhor e procurar servi-lo com todo o meu coração, com todo o meu entendimento, não na carona dos meus pais. Então tem esse grupo aí que às vezes adoram por um costume, por uma tradição. Existem grupos também que às vezes adoram ao Senhor porque estão atrás de benefícios, estão atrás de bênçãos. Então pensam que prestando culto ao Senhor, adorando ao Senhor, Deus vai dar em troca bênçãos. Deus vai fazer coisas por mim, porque eu estou adorando ao Senhor, porque eu estou fazendo meu devocional, porque eu participo das reuniões da igreja e porque eu faço isso e isso e isso. E existe o verdadeiro adorador. É aquele que adora a Deus em espírito e em verdade. Independente se está difícil, independente se tem lutas, independente se tem provações, independente se está passando por necessidades, mas adora ao Senhor. Tem um cântico, ele ficou bem conhecido aí, é aquele que fala: Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Por quê? Jó estava passando por aquele período na vida dele ali que tudo havia acabado para ele. Os bens dele, a família dele abandonou ele, os amigos dele foram ali para, ao invés de ajudar, mas só jogando as coisas na cara dele, do que estava acontecendo com ele. Então, ele não tinha motivo nenhum para adorar. Mas Jó não perdeu a fé em Deus, Jó não deixou de adorar a Deus. Então, este é o verdadeiro adorador. Esse é o verdadeiro adorador, aquele que adora a Deus pelo que Deus é, não pelo que Deus faz, não pelo que Deus vai fazer, mas pelo que Deus é. E aí eu pensava: Senhor, eu não quero te adorar por costume, eu não quero te adorar porque eu nasci e meus pais falavam quem era Deus, e meus pais professavam a fé nesse Deus, e meus pais serviam a esse Deus. Eu não quero, eu quero adorar um Deus que eu, na minha particularidade, tenho tido conhecimento dele, tenho tido revelação dele, individual, eu e Deus, você e Deus. Então, a partir de que eu e de que você procuramos conhecer Deus na sua essência, procuramos conhecer a Deus e dar a Deus o devido lugar dele na nossa vida, lugar de honra, que o principal seja para ele. E a partir de que ele vai sendo revelado a nós, nós vamos adorando ele, porque a essência dele em nós faz com que o adoremos. O conhecimento que nós vamos tendo dele vai levando a gente a querer adorá-lo. E adorar com as nossas ações, adorar com a nossa vida, adorar com os lábios, professando ele, prestando louvor de cânticos a ele, sim, participando de reuniões, sim, mas também com as nossas atitudes, porque não adianta nada eu aqui dentro da minha casa adorar a Deus e quando eu saio lá fora, qualquer situação que tem, eu me descontrolo. E aí aquelas minhas ações, elas vão contra uma adoração a Deus. O que eu falo, o que eu faço, não é coerente com a adoração a Deus. Então, não é adorar a Deus. Eu tenho lutado todos os dias contra isso. Eu tenho lutado todos os dias em relação a ser uma verdadeira adoradora. Adorar a Deus em espírito e em verdade. Não de lábios, não das coisas que eu aprendi com homens, mas adorar por saber quem Ele é, por quem Ele é na minha vida, o lugar que Ele ocupa. Então é isso que eu tenho para compartilhar com vocês hoje. Eu espero que assim como eu tenho
pedido ao Senhor para que me dê força para que eu seja realmente uma verdadeira adoradora dele, que no coração de vocês também nasça essa necessidade, se já não existe essa necessidade, que venha nascer de ser verdadeiros adoradores, adorá-lo em espírito e em verdade, adorá-lo por conhecê-lo, por saber quem ele é e qual o lugar que ele ocupa na sua vida. Então, se você ficou até o final desse vídeo, eu espero que você tenha sido abençoado com essa palavra e que possa passar essa palavra para outras pessoas. E não deixem de curtir esse vídeo, de se inscrever nesse canal e de ativar o sino para receber as notificações. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.